Vamos resolver agora alguns problemas. Maria teve 4 filhos. Cada um deles lhe deu 4 netos. Cada um dos seus netos lhe deu 4 bisnetos, que tiveram cada um 4 filhos. Quantos são os descendentes de Maria? Maria teve 4 filhos. Cada um dos filhos de Maria lhe deu 4 netos, ou seja, 4 vezes 4. No total, 16 netos. Depois, cada um desses 16 netos lhe deram 4 bisnetos, ou seja, nós temos 4 filhos vezes 4 netos vezes 4 bisnetos, num total de 64 bisnetos. Depois, cada bisneto teve mais 4 filhos, ou seja, eram 4 filhos vezes 4 netos vezes 4 bisnetos vezes 4 trinetos, que dá um total de 256. Agora vamos somar os resultados para ver a quantidade de descendentes que Maria teve. Chegamos no total de 340 descendentes de Maria. Vamos resolver o próximo problema. Em uma sala há 3 gaveteiros com 3 gavetas em cada um. Cada gaveta contém 3 pastas e em cada pasta há 3 cadernos. Qual é o número de cadernos? Para resolver esse problema, basta multiplicar a quantidade de objetos nesse problema até chegar nos cadernos. Observe. São 3 gaveteiros vezes 3 gavetas vezes 3 pastas vezes 3 cadernos. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81 cadernos. Para resolver as situações anteriores, nós utilizamos multiplicação de fatores iguais. O que isso significa? Multiplicação de fatores iguais significa que todos os números que fazem parte da multiplicação, os fatores, são os mesmos. Os números estão se repetindo. Você lembra que para indicar uma adição de parcelas iguais, a gente usava a multiplicação? É claro! Por exemplo, 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8. São 5 parcelas, todas do mesmo valor. Isso pode ser escrito numa multiplicação, como a gente já viu anteriormente. Da mesma forma que nós podemos resumir uma conta de mais, nós poderemos resumir uma conta de vezes. Nesse caso, quando a gente tiver uma conta de vezes, ou seja, uma multiplicação em que os fatores repetem, nós podemos escrever na forma da potenciação. Como funciona isso? Nós vamos escrever o fator que está repetindo e vamos contar quantas vezes esse fator se repete. Nesse caso, nós temos 3 fatores se repetindo e nós vamos escrever o número 3 pequenininho. Vamos ver mais exemplos em que temos multiplicações com fatores iguais e que podem ser resumidas numa potenciação. 7 vezes 7. O número que se repete é o número 7. Quantas vezes ele repete? 2 vezes. O resultado, 7 vezes 7, 49. Depois, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. O número que repete é o 3. Quantas vezes ele repete? Repete 4 vezes. Vamos calcular quanto é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 27 vezes 3, 81. Por último, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. É o número 2 que está repetindo
e ele está repetindo 5 vezes. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. 16 vezes 2, 32. Em todas essas potências, vemos um número pequeno acima de um número grande. Esse número pequeno é chamado de expoente. Vejamos agora os nomes dos termos da potenciação. O número em que se repete na multiplicação é chamado de base. O número que indica quantas vezes o fator se repetiu é chamado de expoente. E o resultado é chamado de potência. Na leitura das potências, tudo vai depender de qual expoente que a gente estiver falando, ou seja, daquele número pequeno. Dependendo do número, a leitura vai ser uma. Dependendo do outro número, a leitura será outra. Os números 2 e 3, quando estiverem no expoente, terão nomes especiais. O expoente 2, ele sempre será chamado de quadrado. Então, por exemplo, se nós tivermos o número 7 com o expoente 2, nós leremos 7 elevado ao quadrado, ou ainda o quadrado de 7. Se nós tivermos, por exemplo, o número 13 com o expoente 2, nós leremos 13 ao quadrado, ou o quadrado de 13. Além de ter um nome especial, o expoente 2 também representa figuras geométricas. Nesse caso, como fala quadrado, ele representa figuras quadradas. Vamos ver alguns exemplos. Se eu quisesse calcular quantos quadrados tem, por exemplo, aqui ao todo, como eu poderia fazer sem contar um por um? Uma forma é calcular a área, que é exatamente descobrir quantos quadrados cabem dentro desse quadrado todo. Basta você contar quantos tem de altura e quantos tem de largura. Nesse caso, são 4 de altura e 4 de largura. Então, eu posso fazer 4 vezes 4. Mas 4 vezes 4 é a mesma coisa que 4 elevado ao quadrado, que dá 16. Da mesma forma, eu posso fazer com um quadrado em que cada lado mede 3, ou seja, é um quadrado de lado 3 que tem 9 quadradinhos. Depois, com o outro quadrado. É um quadrado, expoente 2, e o lado desse quadrado mede 2, que dá 4. E por último, um quadrado, expoente 2, e cada lado mede 1, ou seja, eu tenho só um quadrado. Observe então que são figuras quadradas. O valor da medida do lado é o valor da base da nossa potência. Então, se o lado mede 1, só um quadradinho, base 1. Se o lado do quadrado mede 2, base 2. Se o lado do quadrado mede 3, base 3. E se ele mede 4, a base é 4. O resultado da potência será a quantidade de quadradinhos em cada quadrado maior. Os resultados que nós obtivemos, 1, 4, 9, 16 e assim por diante, são chamados de números quadrados perfeitos, porque eles formam quadrados. O expoente 3 recebe o nome de cubo. Como ficaria se eu tivesse uma potência com expoente 3? Por exemplo, se tivéssemos o 5 com o expoente 3, nós leríamos 5 elevado ao cubo.
ou o cubo de 5. Da mesma forma, se nós tivermos 8 ao cubo ou o cubo de 8. Assim como o expoente 2, o expoente 3 também representa figuras. E essa figura, como o próprio nome diz, é um cubo, uma figura de 3 dimensões. O cubo é uma figura que tem 3 dimensões, uma figura 3D. Que dimensões são essas? Profundidade, largura e altura. As potências nos ajudam a calcularmos quantos cubinhos fazem parte de um cubo maior como esse. Como assim? Quantos cubinhos desse precisam para formar este cubo, ou este, ou este? Para calcularmos isso, nós fazemos a multiplicação dessas 3 dimensões, da profundidade, da altura e da largura. Então, nós vamos analisar. Na largura, nós temos apenas uma unidade. Na profundidade, nós também temos uma unidade. E na altura, nós também temos uma unidade. Então, temos que fazer 1 vezes 1 vezes 1, que é a mesma coisa que 1 ao cubo. 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. Exatamente, nós temos um cubinho. Agora o próximo exemplo. Nós temos na largura 2 cubinhos, 2 unidades. Na profundidade temos 2 e na altura também. Fazemos 2 vezes 2 vezes 2, ou 2 ao cubo, que vai dar 8 cubinhos. Então, para formar esta figura, eu preciso de 8 cubinhos. No próximo cubo, nós temos 3 de largura, 3 de profundidade e 3 de altura, ou seja, 3 ao cubo. 3 vezes 3 vezes 3, 27 cubinhos. E por último, 4 vezes 4 vezes 4, ou 4 ao cubo, que é 64. Tenha muito cuidado para não multiplicar a base vezes o expoente. É um erro muito comum que as pessoas queiram fazer 1 vezes 3, mas isso não está certo. Tenha muito cuidado ao resolver as potências. Lembre que o número que está em cima, o expoente, é quantas vezes eu tenho que multiplicar a base por ela mesma. Então, é 1 vezes 1 vezes 1, e não 1 vezes 3. Os números 1, 8, 27 e 64 são chamados de números cúbicos. Vamos ver agora o expoente 1 e o expoente 0. Como calcular com esses expoentes? No caso do expoente 1, o expoente significa quantas vezes eu devo repetir a base. Se o expoente é 1, eu tenho que repetir apenas uma vez. Ou seja, se eu tenho 2 elevado à primeira potência, eu terei 2. Repetir apenas uma vez a base. Da mesma forma, 5 elevado à primeira potência. Vou repetir uma vez o 5. E esse será o meu resultado. Quando o expoente for 0, nós devemos lembrar que todo número elevado a 0 dá um resultado 1. Ou seja, 4 elevado a 0 é igual a 1. 10 elevado a 0 é igual a 1. Existe apenas uma exceção, ou seja, um número que não dá 1, que é 0 elevado a 0. Quanto será? Não é 1 e também não será 0. O nosso resultado é indeterminado.
Então grave bem. Todo número que não for zero elevado a zero é igual a 1. E como que leremos os outros expoentes que não forem 2, 3, 0 ou 1? Nós leremos da seguinte forma: 5 com o expoente 4 seria 5 elevado à quarta potência. Ou você pode também falar a quarta potência de 5. 2 com o expoente 5, nós lemos 2 na quinta potência ou a quinta potência de 2. E depois 0 com o expoente 6, é 0 elevado à sexta potência ou a sexta potência de 0. Da mesma forma, você lerá com o expoente 7, a sétima potência, 8, oitava potência e assim por diante. Você sabia que foi o matemático e filósofo francês René Descartes que começou a escrever 4 ao quadrado, 4 ao cubo, em vez de 4 vezes 4 ou 4 vezes 4 vezes 4?